Olá, alunos! Vamos para a gravação de mais uma aula aqui para o nosso canal Vera Historiadora. E a nossa aula de hoje é especialmente para os meus alunos do sexto ano da Escola Estadual José Miranda, em Salinas. Vamos lá, então. O tema da nossa aula de hoje é África, o berço da humanidade. Esse tema de hoje faz parte da semana 1 do PET, volume 3. Vamos falar então sobre a África, né? Esse continente que é considerado o berço da humanidade. Todas as evidências indicam, então, que os seres humanos surgiram na África. E a partir desse surgimento na África, né, eles se espalharam para outros continentes. Então, veja bem, alguns estudiosos, né, eles entenderam o seguinte: de acordo com a teoria evolucionista, os cientistas ligaram a origem do ser humano a um grupo de mamíferos chamados primatas, que surgiu na África, né, há cerca de 70 milhões de anos. Inclusive, em aulas anteriores, eu já falei sobre esse tema. Então, esse grupo de primatas provavelmente teria originado os primeiros seres humanos, o homem moderno. Então, os mais antigos, né, hominídeos, que se tem notícia, que se tem evidência, foram os australopitecos, esses aqui. Né? Eles já tinham, já andavam eretos sobre os pés e tinham habilidades com as mãos, mas ainda não fabricavam instrumentos. Então, esse gênero Homo, né, que surgiu na África, esse gênero Homo do qual fazemos parte, ele originou-se então há cerca de 2 milhões de anos. Então, diferentemente aqui dos australopitecos, nós temos aqui um aumento no volume cerebral. Né? Depois do australopithecus, nós temos o Homo habilis, que já tinha habilidade de fabricar instrumentos simples de pedra. Ossos dessa espécie aqui, de 2 milhões de anos atrás, foram encontrados no leste da África. Depois nós temos o Homo erectus, que já tinha um volume cerebral maior. Né? Além de utilizar utensílios de pedra lascada, como machados, ele era também bom caçador. Foi provavelmente a primeira espécie a deixar a África. Em 2001, por exemplo, pesquisadores encontraram na Geórgia, na Europa Oriental, ossos, né, humanos que foram classificados como pertencentes ao Homo erectus. Depois vem o Homo neanderthalense, né, muito parecido com o ser humano moderno. Ele era bom caçador e tinha diferentes habilidades. E depois, por fim, vem o Homo sapiens sapiens, né, que surgiu entre 190 e 150 mil anos atrás, também nas savanas africanas. Então, esse aqui foi só para vocês verem um pouquinho sobre a evolução humana que surgiu nesse continente africano. Bom, para explicar então, né, a chegada desses primeiros, né, homens na América, os estudiosos fizeram alguns estudos, né? E eles acreditam que as terras americanas, essas aqui, começaram a ser povoadas há cerca de 12 mil anos atrás, quando os primeiros grupos humanos saíram aqui da África, né, passaram pela Europa, né, Ásia, Sibéria, atravessaram o chamado Estreito de Bering, que é essa passagem aqui, que fica entre a Sibéria e o Alasca, e chegaram então à América do Norte. Essa travessia aqui, né, só teria ocorrido na última glaciação. Glaciação é o período em que esse estreito de Bering estava coberto de gelo, unindo o continente americano e o continente asiático. Então, os grupos humanos que chegaram à América por esse caminho aqui fizeram esse trajeto a pé, né, provavelmente perseguindo grandes animais. A outra provável rota, né, do ser humano para a América foi saindo da Ásia, passando pelas Filipinas, Oceania, Polinésia e chegando na América do Sul. Isso eles fizeram através de embarcações. Então, a hipótese, né, de que esses povos chegaram aqui foi através dos sítios arqueológicos que foram encontrados em algumas regiões, assim que eles constataram. Bom, continuando aqui então, falando da África, vamos ver um pouquinho sobre o Egito, né? O Egito ele é considerado, segundo o historiador Heródoto, como a dádiva do Nilo. Por quê? O rio Nilo é um dos mais extensos do mundo, né? Ele nasce em Ruanda, no centro do continente, e atravessa mais 9 países até desaguar aqui no mar Mediterrâneo. Então, o rio
aqui o Rio Nilo, com as suas cheias, né, periódicas, ele tem sido fonte de vida para as populações locais há milhares de anos. Então, por isso, as margens desse rio formaram-se inúmeras aldeias e cidades. Então, os egípcios, eles perceberam que o rio ele tinha períodos de enchente e períodos de retração de água nas suas margens. Então, essas fases se repetiam regularmente. Então, ao notar que o rio tinha um ciclo de vida, que recomeçava a cada ano, então eles puderam planejar as atividades para aproveitar os benefícios do rio e evitar que as enchentes causassem danos às casas e também às lavouras. Então, o Egito ele está localizado aqui nessa região chamada de Crescente Fértil, que vai aqui desde as suas margens até as margens dos rios Tigre e do rio Eufrates aqui na Mesopotâmia, onde hoje está localizado o atual Iraque. Essa região aqui é chamada de Crescente Fértil. Aqui mais uma imagem para vocês sobre o Egito. Aqui nós temos o rio Nilo, né? Egito Antigo e a importância do rio Nilo. Então, através do período de cheias, fertilizavam o solo após as águas baixarem, né? Depois das inundações, o solo ficava fertilizado com uma espécie de humus, né? Que era propício para o desenvolvimento da agricultura. Por isso que dizem que o Egito é uma dádiva do Nilo. Bom, vamos falar sobre a formação então do Egito Antigo. Os primeiros grupos humanos, então, começaram a se instalar então às margens do rio Nilo por volta de 6000 a.C. Eles viviam inicialmente de forma igualitária, né? Todos produziam para que todos consumissem, viviam harmoniosamente. Com o tempo, as comunidades cresceram e vai estar surgindo diferentes grupos sociais entre esses membros. Então, é provável que a necessidade de organizar, por exemplo, a irrigação tenha levado essas comunidades a se unirem, formando grupos maiores chamados de nomos. Então, esses nomos eles vão crescer rapidamente e por volta de 3300 a.C., a união de vários nomos vai dar origem a dois reinos, que é o Baixo Egito, né, localizado no norte da África, e o Alto Egito, localizado no sul. Conta-se a tradição, né, que 200 anos mais tarde, o rei Menés vai unificar esses dois reinos, né, vai unificar o Baixo Egito e o Alto Egito, transformando em um único reino, em uma única realeza faraônica. Então, o rei Menés ele foi considerado então o primeiro faraó do Egito. Então vejamos aqui, a coroa, essa coroa aqui, ela era utilizada, né, ela era usada como símbolo dos faraós. Então, antes da unificação, o soberano do Alto Egito utilizava a coroa branca, essa aqui. A coroa vermelha era usada no Baixo Egito. Quando o Egito, né, passou a ser governado por um único soberano, que era o faraó, então a coroa tornou-se dupla, branca e vermelha, simbolizando então a união dos dois reinos. Quando o faraó saía para comandar as tropas na guerra, o faraó usava essa coroa aqui, que era uma coroa azul. Podemos ver então aqui um resumo da formação do Estado, como que se deu. Inicialmente a formação dos nomos, né? Quando eles viviam ainda de forma igualitária. Depois vai acontecer os conflitos entre os nomos, posteriormente a formação do Alto Egito e do Baixo Egito, como eu já expliquei para vocês. Depois nós temos os conflitos entre o Alto e o Baixo Egito e a unificação do Egito, transformando em uma única realeza faraônica. Vamos falar um pouquinho da sociedade do Antigo Egito. Nós temos aqui a pirâmide, né, que é uma pirâmide muito conhecida, que mostra como que era essa sociedade no Antigo Egito. O faraó, então vocês podem ver aqui, que está aqui no topo da pirâmide, né? Ele era o rei supremo, ele era o sacerdote do Estado antigo, né? Era considerado um deus encarnado, né? Escolhido por outros deuses para garantir a estabilidade no mundo. Ele estava ligado ao deus Horus, né? Filho dos deuses Ísis e Osíris e rei do mundo dos vivos. Então, com a sua autoridade divina, o faraó definia os objetivos do governo, comandava o exército e controlava a administração de todo o Egito.
Mas na prática, na verdade, ele era auxiliado por pessoas encarregadas de celebrar os cultos, né, de administrar as terras, enfim, de proteger as terras egípcias. Depois nós temos os nobres sacerdotes, logo aqui em segundo plano, soldados que estavam prontos para atuar nas guerras, os escribas, que eram aqueles que se destacavam porque sabiam ler e escrever, comerciantes, artesãos e, por fim, lá embaixo na pirâmide, os camponeses e escravos. Sendo, gente, que a maior parte da população do Egito, ela era constituída de camponeses e escravos, né? Os camponeses, eles cultivavam as terras do faraó, dos sacerdotes e dos altos funcionários do Estado. As cheias periódicas do rio Nilo, né, organizavam a vida cotidiana das pessoas no Egito. Então, por exemplo, de julho a setembro, o nível do rio subia e inundava as margens. Então, nesse período, os camponeses eram recrutados pelo faraó para trabalhar na construção de templos, trabalhar nos canais de irrigação e em outras obras públicas. A partir de outubro, né, as águas baixavam, os camponeses começavam então a semear a terra, né, e cuidar do solo. O solo estava umedecido, estava fertilizado pelo humus, então ele estava pronto para ser semeado. Os camponeses viviam com poucos recursos, né, pois apenas uma pequena parte da colheita ficava com eles. Vários relatos da época descrevem que os camponeses tinham uma vida muito difícil. Bom, vamos ver aqui em resumo sobre cada uma das camadas sociais e a função. O faraó definia os objetivos do governo, comandava o exército, controlava a administração. Os nobres e sacerdotes, administração do templo, realização dos serviços religiosos. Os soldados ficavam responsáveis por atuar nas guerras na função de expandir o território. Os escribas, né, registravam os impostos arrecadados, faziam o censo da população, dos animais, das colheitas, porque eram os únicos que sabiam ler, né? Eles se destacavam porque sabiam ler e escrever. Os comerciantes promoviam a circulação de riquezas, vendendo ou comprando produtos. Os artesãos aqui, por sua vez, né, eram responsáveis pela beleza decorativa do Egito. E por fim, aqui os camponeses e escravos que cultivavam as terras dos faraós, dos sacerdotes e altos funcionários do Estado. Sendo, gente, que essa planilha aqui tem na atividade de vocês aí no PET, né? Tem uma parte aqui que está pedindo para vocês completarem uma planilha. Essa atividade se encontra na página 60 do PET. Sobre a economia egípcia, né, a agricultura foi a principal atividade econômica no Egito, porém os egípcios também se dedicaram ao artesanato, à pecuária, à pesca, caça e extração de mineral, né? Praticaram também o comércio exterior com outros povos. Uma linha do tempo aqui bem rápida. A história do Egito está dividida em 3 períodos: Antigo Império, de 2750 a 2140 a.C., Médio Império, de 1955 a 1785 a.C., Novo Império, de 1550 a 1070 a.C. As invasões dos assírios, persas e macedônicos, que a gente vai ver em outra aula, aconteceu em 670 até o ano 30 a.C., e o domínio romano começa no ano 1 após o nascimento de Cristo. Tema para outras aulas, né? Foi aqui no Antigo Império que foram construídas as 3 pirâmides mais famosas do Egito. Vejamos quais são. Quéops, que era a mais alta e volumosa das pirâmides, essa aqui. Ela tinha 146 metros de altura, né, equivalente a um prédio de 50 andares. Os antigos egípcios demoraram 20 anos para construir essa pirâmide de Quéops. Logo depois, a pirâmide de tamanho médio é a de Kefren e a menor é chamada de Miquerino. São as 3 pirâmides mais famosas do Egito. Aqui está o período em que foram construídas, depois vocês podem dar uma olhadinha com mais tranquilidade. Continuando aqui sobre a religião egípcia, né? No Egito dos faraós, a religião, né, ela estava presente em todos os momentos da vida. Então, cada cidade, cada vila e cada lar cultuavam divindades específicas, mas havia também deuses e deusas cultuados em todo o Egito. Então, de tempos em tempos, né, os deuses relacionados à dinastia do faraó poderia chegar a ser uma divindade referenciada em todo o território, porque afinal de contas também o faraó era escolhido
dos deuses. Então, os egípcios eram um povo muito religioso, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Quando a gente fala que é politeísta, é a crença em vários deuses, e monoteísta, a crença em um único Deus. Os seus deuses, né, representavam principalmente forças da natureza. Podiam ser representados sob a forma animal, humana ou mista, que era a forma humana e animal. Trouxe aqui para vocês a imagem de alguns principais deuses egípcios. Amon-Ra, que era o deus Sol, era venerado em todo o Egito. Ísis, que era protetora das crianças e da fecundidade, e era mulher de Osíris. Anubis, que era o deus dos mortos e rei dos embalsamadores. E tinha também Osíris, que era o deus das terras e das sementeiras. É perante ele que os mortos se apresentam na esperança de vida eterna. Isso segundo os princípios da religião egípcia, do Egito Antigo. Os egípcios, né, acreditavam na vida após a morte. Então, essa crença na vida após a morte era um ponto central da religião no Egito Antigo. Então, na visão de mundo dos egípcios, havia uma relação de continuidade, né, após a vida terrena. Era o que eles chamavam que uma continuidade após, depois do mundo inferior. Então, a vida para eles era vista como uma caminhada, né? No momento da morte física, para os egípcios, o coração parava e essa caminhada era interrompida. Então, por isso era necessário preparar o corpo para retomar, após a morte, o caminho iniciado no mundo terreno. Isso que eu estou falando aqui para vocês é segundo a religião egípcia, ok? Então, o preparo do morto, né, para renascer no mundo inferior envolvia várias práticas funerárias que tinha como centro do ritual a mumificação, que tinha a função de purificação do corpo, né? Então, para eles essa purificação do corpo aqui iria eliminar a corrupção, a podridão, criando assim um corpo purificado para trilhar o caminho da eternidade, tá? Então, os egípcios, além de ser politeístas, ou seja, a crença em vários deuses, eles acreditavam também na vida após a morte. A escrita egípcia, né, eram os hieróglifos. Hieróglifos é um termo originário de duas palavras gregas, hiero, sagrado, e glifo em escrita. Esse termo é o nome que se dá a cada um dos símbolos da escrita egípcia. A escrita hieróglifa é talvez o mais antigo sistema de organização de escrita. Esse aqui é um mapa, né? Uma tempestade mental que a gente fala, onde eu gostei muito, peguei de um site de uma aluna, tem um resumo sobre o Egito. Então aqui nós temos sobre a cultura, a prática da mumificação, a escrita que eram os hieróglifos, destaca-se a arquitetura, né, e também a astronomia. O Rio Nilo, né? Através do Rio Nilo desenvolvia a agricultura, a religiosidade também que estava ligada ao rio, sedentarização, porque eles não eram mais nômades sim sedentários, né? Eles não ficavam mudando, desenvolviam ali a agricultura às margens do Rio Nilo, ali moravam. E o Egito é uma dádiva do Nilo. A política era centralizada, né, o Estado teocrático, o poder político fundamentado nas questões religiosas, sendo que o poder estava nas mãos do faraó. Por isso que a gente fala que era uma política centralizada, ok? Aqui uma pirâmide que mostra a sociedade do Egito, que pode ser considerada uma sociedade estamental, ou seja, dividida em categorias, né? Faraó, sacerdotes, nobreza, escribas, soldados, artesãos, camponeses e escravos. Então, nós finalizamos a nossa aula de hoje sobre o Egito. Vocês, alunos do sexto ano, vão fazer a atividade que se encontra na página, da página 58 até a página 61 do PET volume 3, tá? Bons estudos, então, para vocês.